meu nome é Lorena. Irei gravar para vocês mais uma questão da Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas do ano de 2021. Esta questão é referente à segunda fase, nível C, para os alunos de terceira e quarta série do ensino médio e técnico. Esta questão ela diz que a energia de um fóton em relação à sua frequência é dado por E é igual a HF, sendo H 6,62 vezes 10 a menos 34 joule por segundo, que é conhecido como a constante de Planck. A relação que existe entre a energia de um fóton que produz efeito fotoelétrico e a energia cinética máxima dos elétrons que desprende é fornecida por esta equação. HF é igual a W mais mv² dividido por 2, sendo W o trabalho necessário para arrancar um elétron do metal e m a massa do elétron. Nesta questão, ele pede para encontrar a frequência da luz que arranca da superfície de um metal dos elétrons, os quais são retidos totalmente por um potencial retardador de 3 volts. Neste metal, o efeito fotoelétrico ele começa quando a frequência da luz que incide sobre ele é de 6 vezes 10 elevado a 14 Hz, e pede para considerar que um elétron-volt é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 joule. De início, antes de resolvermos a questão, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o que é o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico ele é a emissão de alguns elétrons por um material, geralmente quando o material é exposto a uma radiação eletromagnética, como por exemplo a luz. E os elétrons emitidos por esses materiais são chamados de fotoelétrons, como nós podemos ver nesse GIF. Tem uma radiação sendo incidida nessa placa no ponto C, e essa radiação, ao incidir, ela começa a ejetar elétrons, que esse elétron vai para o ponto A. Então, como eu já havia dito, o efeito fotoelétrico ele consiste na ejeção de elétrons de um material quando ele é exposto a determinada frequência de radiação eletromagnética. Os pacotes de luz, que são chamados de fóton, eles vão transferir a energia para os elétrons. Se a quantidade de energia for maior do que a energia mínima necessária para arrancar os elétrons, estes serão arrancados da superfície do material, formando uma corrente de fotoelétrons. A energia de cada fóton ele vai depender da sua frequência. Portanto, existe uma frequência mínima necessária para que se possa arrancar elétrons desse material. E essa energia mínima necessária que cada fóton deve ter para promover o efeito fotoelétrico é chamada de função trabalho, que neste slide eu chamei de W. E a função trabalho ela é característica de cada material e depende do quão ligados estão os elétrons nesse material. Já a energia cinética que o elétron vai adquirir após ser atingido por um fóton, ele vai ser determinado pela energia desse fóton com a função trabalho, ou seja, nós temos fótons sendo incididos no metal, esses fótons terão energia, essa energia, se ela tiver frequência suficiente para poder transferir e fazer com que esses elétrons sejam ejetados, eles serão ejetados. Ou seja, a energia desse fóton será transferida para o elétron e o elétron conseguirá sair deste metal. E nisso está o efeito fotoelétrico. Agora, retornando para a nossa questão, ele pediu para encontrar a frequência da luz que arranca da superfície de um metal elétrons que são retidos totalmente por um potencial retardador de 3 volts. Neste metal, o efeito fotoelétrico ele começa quando a frequência da luz incide sobre ele com a frequência de 6 vezes 10 a 14 Hz e pediu para considerar um elétron-volt igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 joule. Então, de início, nós temos que a frequência inicial foi de 6 vezes 10 elevado a 14 Hz. E se o efeito só começa quando há essa frequência inicial de 6 vezes 10 a 14 Hz, esse fóton ele vai apenas arrancar o elétron sem fornecer energia cinética. Então, pela informação que foi dada na questão, nós temos que H vezes F0 será igual a W mais ΔK, sendo ΔK a energia cinética, W a função trabalho e H vezes F a energia cinética do fóton incidente na placa.
Desta forma, nós vamos ter que, como se não há energia cinética, a energia cinética será igual a zero. Substituindo os valores de H, que foi 6,62 vezes 10 a menos 34, multiplicando por o valor da frequência, que é de 6 vezes 10 a 14, isso sendo igual ao trabalho, nós temos que o trabalho vai ser igual a 39,72 vezes 10 a menos 20 joule. Para chegar nesse resultado, eu multipliquei o 6,62 vezes 6, que dá 39,72, e como há dois expoentes, o menos 34 e o 14, para resolver uma multiplicação de expoentes é simples. Se repete a base, que no caso é 10, e soma os expoentes. Menos 34 mais 14, sinais contrários, repete o sinal do maior e subtrai. Então, ficou menos 20. No caso do elétron precisar de algum potencial retardador, como foi falado na questão, a energia cinética que ele adquire no efeito fotoelétrico é transformada em energia potencial elétrica. Então, ΔK vai ser igual a ΔU. Quem é ΔU? ΔU é a carga elementar do elétron, que é Q, vezes a voltagem, que é V. No nosso caso, ΔU vai ser igual a 1,6 vezes 10 a menos 13 vezes 3. Multiplicando 1,6 vezes 3, obtemos 4,8 e repete a base com o expoente, que é 10 vezes 10 a menos 19. E a unidade está em joule. Agora, nós iremos substituir os valores que nós achamos na equação dada no enunciado, onde HF é igual a W mais ΔK. Na questão, ao invés de dar ΔK, ele deu M vezes V ao quadrado, dividido por 2. É a mesma coisa, é a mesma energia cinética. Só que nós vimos como teve um potencial retardador, esse ΔK ele foi igual a ΔU, que no slide anterior nós já obtínhamos o valor. Então, ao substituir, nós temos que H será 6,62 vezes 10 a menos 34. F é a frequência que nós iremos achar, que foi a frequência do fóton incidente. A energia a função trabalho, nós já encontramos que essa função trabalho é a mínima energia necessária para que o elétron possa sair do metal. E a energia cinética nós encontramos que foi no processo retardador. Então, ao substituir os valores, para o trabalho de 39,72 vezes 10 a menos 20 e para a energia 4,8 vezes 10 a menos 19. Para resolver essa equação, nós fazemos da seguinte forma. Para resolver essa soma do lado direito, a gente observa que os expoentes da base 10 são diferentes, então eles não podem serem somados. A gente tem que deixar com o mesmo expoente. Então, o que é que a gente faz? Para o número estar em notação científica, ele tem que estar entre 1 e 9. Dessa fórmula, o 39,72 não está em notação científica, e eu irei colocar agora. Como eu já havia dito, para o número estar em notação científica, ele tem que estar entre 1 e 9. O 39,72 vezes 10 elevado a menos 20, ele não está em notação científica. E como é que eu faço para deixar esse número em notação científica? É só eu mover a vírgula uma casa para a esquerda, que vai ficar 3,972, e eu somo no expoente mais 1. Então, o que acontece? Vai ficar 3,972 vezes 10 elevado a menos 20 mais 1. Como os sinais são contrários, eu repito o sinal do maior e subtraio. O sinal do maior é negativo, que é do menos 20, e para subtrair é 20 menos 1, que vai ficar 19. Então, o número vai ficar 3,972 vezes 10 a menos 19. Como no lado direito todo mundo agora, todos os números estão vezes 10 elevado a menos 19, é possível realizar essa soma. Feita a notação científica dos números, agora nós podemos realizar a soma do lado direito. Ao somar os números, foi encontrado o valor 8,772 vezes 10 a menos 19. Do lado esquerdo, nós temos o 6,62 vezes 10 a menos 34, que está multiplicando a frequência. Como a questão ela pediu para encontrar essa frequência dessa luz, nós precisamos isolarmos ela e fazemos da seguinte forma. Como o número que está com ela está multiplicando, ele passa para o outro lado da sua forma contrária. Ele irá passar dividindo. Então, a frequência é igual a 8,772 vezes 10 a menos 19,
dividido por 6,62 vezes 10 a menos 34. Para resolver essa questão, tem uma maneira muito simples. No denominador, nós temos um expoente, que é 10 vezes 10 elevado a menos 34. Como a gente tem essa base e esse expoente, a gente pode levar ele para o numerador. Para ir para o numerador, ele tem que ir com o sinal contrário. Se estava negativo, ele vai positivo. E, dessa forma, eu realizei a seguinte conta. Dividi 8,772 por 6,62 e foi encontrado aproximadamente 1,33. E para resolver a base, como é a multiplicação de base, repete a base e soma os expoentes. Nesse caso, nós temos menos 19 mais 34. Como são sinais contrários, repete o sinal do maior, que é do 34, que é positivo, e subtrai. 34 menos 19 dá 15. Então, a frequência encontrada para a luz foi de 1,33 vezes 10 elevado a 15 Hz. Espero ter ajudado a vocês nesta questão e, além disso, ter ajudado a compreender o efeito fotoelétrico. Até mais!